já desde a outra sessão, alguns debates e algumas falas em relação à questão do transporte público da cidade, em relação à comissão de transporte. Eu fico um pouco à vontade para discutir sobre isso, porque há muitos anos eu participava, não participo mais no momento, do Conselho Municipal de Transporte. Já fui titular naquele conselho. E aquele Conselho Municipal de Transporte, a gente, como qualquer outro conselho, enquanto vereador, a gente não pode fazer ingerência sobre ele. Os conselhos são instrumentos garantidos na Constituição de 88, do controle externo, que são de extrema importância. Porém, nós, enquanto legisladores, precisamos trabalhar e atuar na perspectiva de melhorar a atuação dos conselhos, de fazer com que ele esteja de acordo com a melhor maneira do funcionamento do conselho. E aí, senhores, não vai adiantar muito aqui só a gente trazer para que a Câmara seja deliberativa, até porque a decisão final de aumentar, de reajustar a passagem, pode até continuar sendo do prefeito. Agora, nós, enquanto Câmara, podemos ser deliberativos. E a Câmara passou apenas a ser consultiva. Assim como o Conselho Municipal de Transporte também é meramente consultivo. Ele precisa se transformar em deliberativo. E a diferença disso, senhores e senhoras, é que quando o conselho é meramente consultivo, o prefeito, como de praxe, manda o pedido da empresa já com parecer pronto. Lá não é feito absolutamente nada, não é garantido vistas para poder verificar. As comissões não pedem ninguém para fazer avaliação técnica, é meramente para acompanhar o parecer do prefeito. E quando vem aqui para a Câmara, a mesma coisa. E aí, a gente precisa ter a coragem, senhores vereadores, e eu já estou elaborando a proposta de mudança da lei que cria o Conselho Municipal de Transporte. Porque é o único conselho em Ilhéus, Ivo Evangelista, que você não disputa as vagas por segmento. Você já tem a entidade que tem uma cadeirinha certa lá. Isso é muito nocivo para o controle social, é muito nocivo para o bom funcionamento do conselho. A gente precisa ter a coragem aqui, porque existe 4, 5 remendos naquela lei, todas de vereadores que emendaram só para garantir a instituição que tinha afinidade de também estar no conselho, mas não no sentido de fazer a modificação, vereador César, para que os segmentos possam disputar, discutir, construir e indicar os seus representantes. Assim como tem lá garantida a vaga de 2 vereadores. 2 vereadores no Conselho de Transporte. Para quê? Não existe mais em Conselho do Controle Social indicação de vereador. O vereador por si só, a sua função já é de legislar, de fiscalizar, de denunciar. Agora, nós, enquanto vereadores, precisamos acompanhar o que acontece no conselho. Nós precisamos dar eco para o que acontece no conselho. Porque quando a turma do Reúne Ilhéus ficou muitos dias aqui acampada em frente à prefeitura, o que a turma do Reúne Ilhéus pedia e queria o tempo todo era para que a prefeitura abrisse a planilha, para que discutisse a concessão. Então isso não é novidade, essa pauta que está sendo trazida aqui não. Os 90 dias que a garotada teve coragem de ficar defendendo a sociedade ilhéense e que teve pouco apoio, porque a mídia, parte dos empresários, parte da elite começou a dizer que ali era um acampamento horroroso que estava estragando a cidade. Quando que eles queriam, na verdade, é isso que está sendo pedido aqui hoje. De que fosse discutida a planilha tecnicamente, porque tem um monte de coisa. Eu vou dar um dado não oficial, mas porque quando eu substituí o ano de 2014 por 15 dias, eu pedi, e o prefeito nunca mandou. Eu pedi, por exemplo, para que as empresas apresentassem qual o valor que elas declaram como receita para o pagamento do ISS. Porque existe dúvida do montante, de como é pago. Aí vou dar outro dado. Vocês sabiam
que quando um pneu do ônibus fura, é descontado em parcelas no salário do motorista. Quando um pneu fura, é descontado em parcelas no salário do motorista. Se a cobradora ou cobrador for assaltado acima do limite que é estipulado, está lá R$20. Aí, por algum motivo, o cobrador teve que ficar com 30, 40 na mão. Aí ele foi assaltado. É descontado do salário dele o excedente além dos R$20. Esse tipo de coisa não está discutindo na planilha. Ninguém sabe, muitas vezes, de que isso não entra. Agora, quando a gente ia discutir, quantas vezes eu tentei discutir, por exemplo, com o senhor Isaac, pedindo extensão, reorganização de linhas, sempre me falava, mas Macrise, isso vai ser um problema porque vai onerar o custo, isso vai fazer com que o cidadão pague mais. Mas um mês antes da eleição, misteriosamente, começou a subir um ônibus lá no Alto do Vilela que não podia ter. Aí um mês depois, ou melhor, dentro do mês de outubro, parou de ter o ônibus. Porque aí disseram que os moradores pediram para o ônibus não subir mais. Eu achei meio duvidosa essa argumentação. Então a gente precisa ter a coragem. Eu estou trazendo aqui para este plenário, estou já formulando a proposta para que a gente discuta e altere o formato de composição do Conselho Municipal de Transporte. Ou a gente faz isso, ou a gente vai estar fazendo um monte de falácia. E eu não acredito que esta casa esteja agora aqui para fazer falácia. Aí, aproveitando o mesmo caminho, senhores, vai ser apresentado na ordem do dia hoje para Vossas Excelências. Quanto tempo ainda tenho aí, vereador, por gentileza? Quanto tempo? Aqui no celular. Você tem 3 minutos. 3 minutos ainda aí? Vai ser apresentado na ordem do dia para Vossas Excelências. Claro que aí não vai ser discutido nem votado hoje, porque aí vai para a comissão. Mas quero pedir para que a gente possa dar, no Dia das Mulheres, um dos grandes presentes para as mulheres que usam o transporte público de Ilhéus. Estou colocando um projeto de lei, uma proposta, para que, a partir das 21 horas, dentro do percurso normal que o ônibus faz, sem desviar do seu percurso normal, a partir das 21 horas, as mulheres e os idosos possam pedir ao motorista para que pare no local que seja mais próximo ou da sua casa ou de um local de segurança, porque muitas vezes o ponto de ônibus está localizado em um local que desfavorece para a pessoa, que ela tenha que andar um trecho perigoso para poder chegar até um local seguro ou até a sua casa. Então, isso já existe em algumas cidades, tem tido uma diminuição também de assalto, de violência, de estupro, no sentido de que tantas mulheres como o idoso possam, a partir das 21 horas, dentro do trajeto normal do ônibus, pedir para que o motorista pare fora do ponto e ele respeite parando. Porque aí é outro detalhe, para finalizar, senhor presidente, que algumas pessoas e algumas empresas, não são todos os funcionários, nem todas as empresas, não orientam corretamente seus funcionários. Por exemplo, aquele elevador que tem no ônibus, todo mundo entende que aquele elevador é para cadeirante, Ali é um elevador para acessibilidade. E a acessibilidade não é só para o cadeirante, não. Se uma gestante já estiver lá com seus 7, 8 meses, ou quantos meses estejam, e tem dificuldade em subir a escada, aquele elevador é para garantir a acessibilidade àquela gestante. Se o idoso está com dificuldade também de subir a escada, mas depende de transporte público, aquele elevador é para garantir também que o idoso suba. Só que isso significa para a empresa um grande problema por causa do tempo. Então a gente tem que rediscutir aqui, tentar criar mais vias, como foi criado ali no Pontal, mais vias exclusivas. Tem outros lugares aqui na cidade que dá para criar trechos de mobilidade urbana. A gente tem que discutir a mobilidade urbana. Para concluir, vereador. Para que a gente possa garantir, de fato, a acessibilidade. Porque às vezes a gente bota na porta para concluir, senhor presidente, a gente bota na porta do nosso estabelecimento uma rampa, a gente diz, a gente botou acessibilidade aqui, mas a rampa ela é assim que o cadeirante não consegue subir sozinho, não fez acessibilidade nenhuma. Então a gente precisa discutir essas coisas aqui e fazer com que a legislação seja mais humanizada. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Jamil Ock.